Olá, meus amigos, minhas amigas. Então vamos lá tirar aquela dúvida que as pessoas estão tendo, né? Na verdade, resolvi gravar esse vídeo porque eu vi também no Instagram que algumas pessoas estão tendo essa dúvida, né? O que nós abordamos quando saiu o entendimento do Supremo? Que, através do entendimento do Supremo, a tendência, é uma tendência, embora a gente tenha visto alguns casos aí que os tribunais não têm aplicado o mínimo existencial com R$ 600, a tendência é que, de uma certa forma, eu acredito que os tribunais vão seguir algo que eles já vinham fazendo, que é a aplicação dos R$ 600. Temos como refutar isso? Temos. E vamos fazer isso. Estou esperando, na verdade, a decisão do Supremo para poder trabalhar em cima disso, né? Sobre a argumentação de que o que os ministros decidiram foi que os R$ 600 ele tem que ser aplicado na concessão do crédito e não para verificação de quem é o consumidor superendividado e também para a elaboração do plano de pagamento. Qual foi a minha sugestão? A minha estratégia é a estratégia que eu tenho feito. Primeiro, quebrar uma objeção de que a lei de superendividamento ela não serve para nada. Isso não é verdade. Nós temos hoje uma fase preventiva que ela é fundamental, importantíssima e que gera ação revisional sancionatória. Ah, professor, mas eu ainda não vi aplicando a ação revisional sancionatória. Isso é um dever nosso. Não está sendo aplicado porque as pessoas ainda não conhecem, não se debruçaram sobre a lei, não começaram a usar a ação revisional sancionatória a ponto de ganhar volume no judiciário e isso ser julgado e concedido de maneira mais larga. Mas está lá, artigo 54, parágrafo D, artigo 54D, parágrafo único. Está muito claro a ação revisional sancionatória. Ou ação revisão sanção. Né? Então, só isso já é uma grande arma para o advogado. E ainda a gente tem a questão da repactuação, do artigo 104A, que vai ter sempre, talvez, esse óbice aí dos R$ 600, que a gente vai ter que saber trabalhar isso. Dito isso, vamos para uma questão prática. O que eu acredito, o que eu tenho feito? Vamos lá. Chega um cliente cheio de dívidas, tá bom? Cheio de dívidas. Primeira coisa que você tem que fazer. Esses clientes que normalmente chegam até o advogado cheio de dívidas, eles estão superendividados. Por quê? Porque o superendividamento, ele não é difícil de você analisar. É você pegar as dívidas desse cliente e verificar com o patrimônio e com o que esse consumidor recebe, né, de salário, de renda, o que for, aposentadoria, ele consegue pagar aquelas dívidas? Na grande maioria das vezes, não. Porque se o cliente chegou até você, se ele chegou até você é porque ele está desesperado. Ele já deixou de pagar cartão de crédito, ele já deixou de pagar o financiamento, ele já está em débito, os juros já está lá explodindo. Então ele já chegou, ele já tentou tomar medidas, né, de renegociação, de pegar novos empréstimos. Eu tenho casos de cliente que pegou o cartão de crédito da tia, porque ele não tinha mais limite, está devendo a tia, que pegou dinheiro com a agiota, que pegou dinheiro. Hoje em dia, você tem um sistema que ilegal, em que as pessoas passam cartão de crédito numa loja e com deságio. Então, por exemplo, eu passo lá R$ 20 mil no cartão de crédito e a pessoa me dá, na hora, R$ 15 mil. Nós pegamos um caso que na verdade foi uma consulta, né? Não se transformou ainda em cliente, mas que a pessoa pegou mais de R$ 1 milhão fazendo isso. Então, ou seja, ela tentou fazer isso para tentar solucionar o problema dela. Ok? Tentou resolver o problema da melhor forma que ela achou, e aí ela está desesperada e vai te procurar. Ou seja, quando te procurar, pode ser a pessoa de qualquer classe, ela está desesperada, ela está superendividada. Eu aposto. A grande maioria dos casos, a pessoa está superendividada, que ela não vai conseguir pagar. Não adianta. Pega os bens disponíveis dela,
pega o salário que sobra dela, né? Tirando o que ela tem para viver, e fala assim: ela consegue pagar aquela dívida? Porque se ela conseguir, o que você tem que fazer como advogado é instruir ela a falar: olha, que você consegue pagar a dívida. Então você vai atuar aí mais como gestor financeiro do que propriamente um advogado jurídico, no sentido de você pode até querer ajudar a analisar alguma cláusula, alguma revisional e tal, mas assim, ela tem condições de pagar. Agora, considerando a premissa que, na grande maioria das vezes, se não em todas, as pessoas estão super endividadas, em tese, você poderia juizar uma ação de superendividamento. Aliás, a lei foi feita para isso. Foi feito para isso. Como é na França. Constatou-se o superendividamento, independentemente se ela é médica, se ela é servidor público, se ela é empresário, se ela ganha 10, 50, 100 mil. O superendividamento independe do valor que a pessoa recebe. Se ela está superendividada, ela vai ter direito ao tratamento. Era para ser assim no Brasil. Tá bom? Então, partindo dessa premissa, que ela está superendividada, qual é a análise que você tem que fazer? É a análise que normalmente eu faço. Bom, é uma pessoa que tem uma margem de pagamento. O que é margem de pagamento? Eu consigo fazer algo, ou ela tem algo que sobra mensal, ou ela tem uma reserva em dinheiro ainda que não foi, por exemplo, penhorada por um banco, que não foi penhorada por um fornecedor. Porque se ela tiver essa reserva, seja uma reserva já, um dinheiro em banco, um carro que ela pode vender, ou vou tentar tirar um débito em conta dela. Então vamos supor que ela tem um débito em conta. Ela tem o consignado e tem um débito em conta. Né? Pelo tema repetitivo 1085, o STJ permitiu. Então o que eu posso fazer? Eu posso tirar aquele empréstimo de débito em conta, fazer com que ela não pague. Né? Ontem eu estava até discutindo isso, né? Lá na audiência pública no STJ, um advogado que ele participa de uma associação de práticas e éticas e relacionais no mercado, né? E aí ele me mostrou um vídeo, né, desses advogados, enfim, da internet, e o advogado falando: não, eu vou te montar estratégias, e meio que deixou a dizer que assim, não, em alguns casos você vai deixar de pagar aqui e tal. Aí me perguntaram: o que você acha, Léo? Eu falei: olha, não tem nada de errado. Né? Na prática é isso que acontece. A pessoa tem que escolher se ela quer comer, se ela quer pagar a escola do filho, se ela quer pagar o remédio dela, ou do pai, ou do filho, ou pagar uma dívida bancária. Então, eu não vejo problema em dizer que, como estratégia, né, não acho absurdo isso, porque é uma hipocrisia a gente falar: não, o advogado está dizendo para não. Não, é uma estratégia. É um jogo processual. É um jogo de estratégia. Eu posso, olha, entre todas as dívidas aqui, qual que não dá para pagar? Não dá para pagar o consignado. Eu não vou conseguir mexer porque já está lá. Uma dívida que tem um bem, um carro. Não, eu não quero perder o carro, não. Então, não, né? Dá para pagar, continuar pagando o financiamento do veículo? Dá. O financiamento imobiliário. Eu não quero também perder o imóvel. É onde eu moro. Então, essa. Mas eu tenho um outro financiamento. Eu tenho um cartão de crédito. Esse dá para deixar de pagar. Depois a gente vai tentar renegociar eles. Então, quando você enxergar que ou já tem essa margem de pagamento, ou você consegue ter uma margem de pagamento, então a pessoa vai ter uma verba. A estratégia inicial é a renegociação extrajudicial. Então, repito, em tese, poderia caber a ação de superendividamento. Seria o ideal. A gente sentar, fazer um plano de pagamento e para que todos os credores sejam contemplados de maneira equilibrada dentro de um plano de pagamento. Perfeito. Mas como o Supremo, não vou dizer o Supremo,
os tribunais, em regra, estão resistentes a aplicar a repactuação, e aí uma saída que eles têm feito é aplicar os R$ 600 para não ter que julgar a ação, a verdade é essa. Então, a estratégia é, tem margem de pagamento, tenta a renegociação. Ah, mas o consignado eu não vou conseguir renegociar. Ok, mas o consignado já está entrando ali na folha do seu cliente. Então, o que você vai renegociar? A dívida do cartão de crédito. Você vai renegociar um financiamento que está em atraso. Você vai renegociar, talvez, uma margem de consignação que está fora. Uma margem de consignação que está fora. Isso você vai renegociar. E aí você entra em contato com o banco. Lá na comunidade nós temos, né? Então, para quem é da comunidade, nós temos lá os telefones, né? Se não tiver, mande na comunidade. Olha, gente, alguém já fez acordo com o banco X, com a instituição de pagamento Y. Então, alguém já fez. Alguém vai te ajudar. A ideia de estar em comunidade é essa. A ideia de você não estar sozinho é essa. Até porque eu faço uso disso. Né? Outro dia eu fiz uma pergunta lá. Gente, vocês conhecem alguma gestão de processos? Né? Porque eu queria descobrir uma gestão de processos mais barata, com poucos processos. Não quero peticionar nela, não. Só quero uma que me dê os andamentos para não ter que entrar no PROC e tal. Já me deram lá umas 3 opções. Então a ideia é essa. Né? Hoje, quem advoga sozinho está perdendo tempo, está perdendo oportunidade de alavancar a advocacia para você ter tempo de captar cliente, ter tempo de atuar estrategicamente e ter as informações e o embasamento todo pronto para você já atuar. Né? Essa é a ideia. Então, tem margem, parta para uma renegociação. E muitas vezes, nessa renegociação, você vai conseguir abaixar, mostre para o banco a real condição do seu cliente, fala que ele quer pagar, e aí parta para uma renegociação. Fala, olha, meu cliente, ele consegue pagar R$ 700 aqui por mês. E aí? Então, muitas vezes o banco, né, naquela ideia do provisionamento bancário, portanto, leiam lá o e-book de provisionamento bancário que está na comunidade, que ela vai auxiliar também, né? A ideia de que quando o banco passa 90 dias e quanto maior o tempo e o tipo de dívida, maior o provisionamento que o banco faz, portanto, em termos de balanço, ele fica no negativo. E às vezes ele vai ceder bastante para você para poder voltar, né? Porque a partir do momento que faz, por exemplo, um refinanciamento da dívida e pague a primeira parcela, isso já volta para o positivo em termos de provisionamento. E a dívida do cliente, muitas vezes, se a gente pegar cartão de crédito, muitas vezes refinanciamentos sucessivos, ali a gente tem assim, o principal já foi pago. O banco já percebeu que o principal foi pago. O que tem ali, na verdade, é juros. Então ele aceita também reduzir um montante considerável. Então você consegue fazer uma boa estratégia, às vezes reduzir bastante essas dívidas e, claro, talvez você não vai conseguir mexer muito naqueles que têm garantia, tá? Então essa é uma estratégia. Naqueles que têm garantia, então, por exemplo, a alienação fiduciária, um financiamento imobiliário, o que você vai analisar? E aí você veja como que a estratégia é ampla, né? Para uns você vai partir para uma renegociação mesmo. Olha, tá em dívida, meu cliente tem X, aceita, como é que é? Vamos fazer um acordo aqui, de 100 mil reduz para 20 mil, e ele vai pagar em 40 vezes, e aí você vai ver dentro da realidade do seu cliente. Nos casos de dívidas que estão em dia, né, ou dívidas que é mais difícil de renegociar, porque tem uma garantia, né, o próprio consignado, que já está debitando em folha, o que você pode fazer? Aí você vai analisar cláusulas abusivas, por exemplo, tem um seguro prestamista. Pô, meu cliente, na verdade, a gente sabe disso, não quis contratar um seguro prestamista, mas o banco forçou ele para ele contratar o seguro. Então, você tem aí uma questão para poder reduzir essa dívida, uma revisional. Você vai analisar a taxa de juros, se está acima ou não da taxa média do mercado. Você vai analisar se os juros moratórios, qual o tipo de capitalização que está sendo aplicada, se é diária, se é mensal, se é anual, se está prevista no contrato, porque tem que estar previsto expressamente no contrato.
você vai analisar os deveres da prevenção do superendividamento, artigo 54B em diante, 54B, 54C, 54D, para ação revisional sancionatória. Então aqui entra a ação revisional sancionatória para nessas dívidas você conseguir abaixar substancialmente. Você pode conseguir. E você pode conseguir abaixar até o principal da dívida. Tá? Então, inclusive, a ação revisional sancionatória é uma estratégia também na renegociação extrajudicial. Porque vamos supor que você, na renegociação, nessas dívidas que você está tentando renegociar, o banco bata o pé, não queira abaixar. Qual a estratégia? Ação revisional sancionatória. Muito provavelmente, assim, com 95% de chance do banco ter cometido algum erro. Não analisou a capacidade de pagamento, não informou os riscos, não informou devidamente todas as informações que devem ser informadas de acordo com o 54B. Então, você vai analisar como foi feita essa concessão do crédito, alegar essa violação e pedir a redução, por exemplo, dos injuros, a redução dos juros, o alargamento da dívida, ou até mesmo, eventualmente, pedir dano moral. Está lá no artigo 54D. Aí você vai fazer uso da ação revisional sancionatória, que tem aula na comunidade, tem e-book da comunidade, tem petição na comunidade. Então, estou falando de coisas aqui, todas que vocês têm disponíveis aí na comunidade. Professor, vamos lá. Meu cliente não tem margem. Não tem margem. Ele está vivendo no osso. O mal que ele está ganhando, ele não está conseguindo viver. E praticamente tudo consignado. E eu não consigo tirar o débito em conta dele, porque ele não são dívidas que você consegue tirar débito em conta, só consignado, por exemplo. E ele não tem margem. Nesses casos fica difícil, porque se você não tem margem, como é que você vai fazer uma renegociação? Porque na renegociação pressupõe que você tenha algo a oferecer. Se o seu cliente nesse momento tem nada para oferecer, fica difícil. Aí não há outra opção. Ou você vai, repito, analisar as revisionais, cláusulas abusivas e a revisional sancionatória, para ver se você consegue abaixar alguma coisa. Ou mesmo assim, se você achar que não der, vai ter que entrar com uma ação de repactuação. Então, a ação de repactuação de superendividamento, ele vai ser aqui nesse momento que nós estamos vivendo, tá, gente? Dia 28 de maio de 2026, na minha opinião, uma última estratégia. Aquele cara que não tem mesmo, não tem outra saída para ele. Ação de superendividamento, ação de repactuação. Eu entraria. E aí a alegação vai ser com base nos argumentos do Supremo Tribunal Federal, dos próprios ministros. Né? Nós temos aí precedentes, inclusive eu coloquei recente na comunidade, de desembargador falando, olha, R$600 é piso mínimo. Inclusive, coloquei recente na comunidade o quê? Uma sentença que o juiz fez a repactuação e deu 17 mil de honorários para o cliente. Agora, avise o cliente. Tem risco? Tem. Se você for entrar com uma ação de repactuação de dívidas, superendividamento, tem o risco e grande do juiz aplicar R$600? Tem. Tem o risco do juiz, mesmo seu cliente está todo lascado, entender que ele não merece a gratuidade da justiça porque ele recebe R$15 mil? Tem. É isso que o juiz ainda não conseguiu entender. O cara recebe 15, 20, 30 mil. Ontem eu estava conversando lá em Brasília, o cara recebe, um médico, R$80 mil. Sabe quanto que ele está devendo? 3 milhões e 500. Como é que esse cara vai pagar a dívida? E dos R$80 mil, sabe quanto está sobrando para ele? 10 mil para ele viver. O cara que ganha 80, ganha, professor, mas 10 mil dá para viver, dá. Eu não estou dizendo que não dá. Só que assim, vamos pensar, gente, um cara que ganha 80, que tem que seguir um padrão de vida de 80, vai ter que reduzir, vai ter que ajustar, vai. Mas assim, vamos para a realidade prática da coisa. Como é que ele vai pagar uma dívida de 3 milhões e meio com 10 mil? Como é que ele vai pagar custas? Uma dívida de 3 milhões e meio, põe aí, eu não sei, cada estado vai ter o seu valor de custa, simula aí. Tem estados que talvez vai dar 30 mil de custas. E se a ação for em precedente, ele vai pagar honorários? Como é que ele vai pagar honorários? Então veja que existe riscos. Mas são possibilidades que você
de maneira transparente, apresenta para o cliente. Então, eu acho que a ideia é essa: tentar renegociar, tentar revisionar e revisionar o sancionatório como um instrumento ali de redução de dívidas e de gestão do passivo, não tendo margem, tentar, nesse caso específico, a ação de repactuação. E eu vou dizer ainda uma terceira estratégia, como advogado. Chegou uma pessoa realmente toda super endividada, que não pode te pagar. E aí você tem duas situações, tá? Primeira, ou você advoga pro bono, você quer ajudar a pessoa, e é super legal isso, né? Se a gente puder ter na nossa carteira clientes pro bono, eu acho super válido. Ou, infelizmente, nesse momento eu não estou podendo indicar, ser muito transparente para ela, indicar para ela a Defensoria Pública, tá? Esse é um caminho extremamente honesto, transparente para ela nessas situações. Já fizemos isso? Já. Né? Com clareza. Com clareza. Porque para que a pessoa realmente tenha a exata, né, noção do que ela pode fazer em relação a isso. Tá legal? Espero ter contribuído aí, tirado algumas dúvidas, pelo menos do que eu tenho pensado, tenho feito, tenho visto aí em relação a essa estratégia. Tá legal? Grande abraço.